E aí, turminha, tudo bem com vocês? Vamos então hoje para mais uma super aula e hoje vamos ter aula de história. Vamos pegar a nossa apostila de história lá na página 19. Vamos falar sobre a passagem do tempo, o novo capítulo, capítulo 2 da nossa apostila. Daqui a pouquinho a gente já está terminando a nossa apostila de história. Então, lá na página 19, né? Aqui tem antes, né? Na página 18, tem essa imagem bem legal sobre uma menina no universo, né? Lá no espaço. E aí, aqui tem uma linha do tempo. Então, aqui faz muito tempo, faz pouco tempo, o meu tempo e o tempo do futuro. Então, tem o passado, o presente e o futuro. Então, aqui diz o seguinte: Cecília Meirelles foi uma grande escritora brasileira. Leia esta história de quando ela era criança. No tempo em que Cecília era pequena, tudo era muito diferente. Não havia carros nem prédios, nem mercadinhos. Os vendedores iam passando e vendendo suas mercadorias de porta em porta. O fogão era a lenha e a luz a gás. As pessoas viviam mais em casa e conversavam muito raramente com os vizinhos na janela. Então era muito comum nesse tempo, né, as pessoas terem essa vida mais um pouco diferente da nossa, uma vida mais tranquila, conversavam pela janela, ficavam mais tempo em casa, pouco saíam de casa, né? E a Cecília Meirelles, que foi uma grande escritora brasileira, vou deixar aqui depois um poeminha dela para vocês verem quem é Cecília Meirelles. E aí vocês vão ver um pouquinho mais da vida dela, certo? Então essa menina cresceu desse jeito, né? Num lugarzinho mais calmo, mais tranquilo. E aqui diz o seguinte, na página 20, compreendendo a história. A escritora Cecília Meirelles passou a infância no Rio de Janeiro, no bairro do Rio Comprido. Rio Comprido é o nome do bairro, tá, gente? Conforme a história anterior, responda as questões sobre como era esse bairro no tempo em que Cecília Meirelles era criança. Então, se vocês precisarem voltar nesse textinho aqui e fazer mais uma leiturinha, vamos voltar, certo? Então, ali, ó, as pessoas viviam em casas? Sim ou não? Aí você vai marcar um X. Elas tinham fogão em casa? Sim ou não? As pessoas tinham acesso à energia elétrica, essa energia que a gente vai na tomada, acende a tomada, coloca o celular para carregar, acende a luz, né? Elas tinham acesso a essa energia ou era outra energia? Letra D. Existiam carros transitando nas ruas? Tinha esse movimento de carros que nós temos atualmente? As pessoas faziam compras em mercados? O nome desses lugares das compras era mercado ou tinha outro nome? Letra F. As pessoas saíam de casa com frequência? Elas saíam, viajavam, passeavam, igual a gente faz. Vai na casa do vizinho, vai na casa do amiguinho. Hoje não, por causa do coronavírus. Mas quando tudo isso passar, voltando à nossa normalidade, as pessoas faziam isso com frequência lá na época que a Cecília Meirelles era criança? Sim ou não? Número 2. Sobre quando Cecília Meirelles era pequena, escolha uma dessas afirmações. Hoje a Cecília Meirelles é adulta. Então, faz muito tempo que ela era criança ou faz pouco tempo? As crianças crescem e os jovens se tornam adultos. O que mais se modifica com a passagem do tempo? Além das pessoas estarem crescendo, se transformando, o que mais que muda com o tempo? Vocês lembram que na última aula a gente conversou um pouquinho até sobre as estações do ano, né? Que muda, o planeta gira, muda a estação, né? Muda o que mais? O que mais que muda com o passar do tempo? Então, aqui na letra A, pergunta o seguinte, para fazer aqui uma pesquisa. Agora vocês serão pesquisadores. O que existe no tempo em que você vive?
O tempo que a gente vive é agora, nesse exato momento. Na casa de vocês, na escola de vocês, o que existe? Faça um desenho em que apareçam algumas coisas que fazem parte do seu tempo. Então vocês vão ter que pensar um pouquinho o que tem hoje e que não tinha antigamente, que faz parte do seu tempo. Você pode perguntar para os seus pais, para os seus avós, o que hoje tem e que não tinha antes, né? O que hoje nós temos e que antes elas simplesmente não existiam? Bastante coisa. Dá para escrever, dá para desenhar bastante coisa, que legal. Na letra B, pede escreva o nome das coisas que você desenhou e que fazem parte do seu tempo. Então, aqui neste retângulo você vai desenhar e aqui na parte de baixo você vai botar os nomes, tá? Dos seus desenhos. Então, depois aqui essa roda de conversa a gente não vai precisar fazer, né? Porque essa roda de conversa seria para mostrar os seus desenhos e vocês já vão mandar para a prof. Então, para a aulinha, olha só, a aulinha de história hoje acabou. Olha só como ela foi uma aulinha bem rápida, né? Depois, na próxima aula, é bom vocês fazerem essa pesquisa, porque na próxima aula vocês vão precisar, vocês já podem se organizar a ver quais são os objetos do antigamente. O que existia antigamente? Perguntem para os seus avós, perguntem para os seus pais como é que era o ferro de passar roupa antigamente, como é que era o fogão, como é que era a cama, o travesseiro e o colchão. Perguntem para eles, fiquem com essas informações para vocês, que na próxima aula de história a gente vai precisar delas, tá ok? Aproveitem e façam um monte de perguntas para eles que vocês vão ver como era interessante a infância deles. Pergunta sobre os brinquedos. Tenho certeza que você vai adorar. Certo, meus amores? Aulinha de história bem curtinha hoje, tá? Caprichem no desenho, não façam nada correndo. Bastante capricho, bastante atenção. Manda para a prof essas atividades, tá bom? E a prof depois vai deixar aqui embaixo um poeminha da Cecília Meirelles, tá? E uma foto dela para vocês conhecerem essa grande artista brasileira, tá bom? Um beijo, até a próxima aula!